Nós estamos de volta, estamos recebendo aqui no estúdio o ex-deputado Deltan Dallagnol. Recém-filiado ao Partido Novo, depois de ter o mandato cassado na Câmara em maio desse ano, ele vem aqui em Oeste Sem Filtro conversar conosco sobre esse novo momento político. Então, quero dar as boas-vindas, Deltan Dallagnol. Muito boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todo esse público maravilhoso da Oeste, Augusto, Silvio, Paula, Ana Paula, Rodrigo, que nos acompanham de fora. Bom demais estar com vocês. Deltan Dallagnol, quero começar falando sobre esse seu novo momento político, então. Deputado, o senhor se filiou recentemente, então, ao Partido Novo, né? 4 meses depois da sua cassação. Começo perguntando por que a escolha do Partido Novo e se ano que vem temos eleições aí municipais, 2024, o senhor tem pretensões eleitorais já para o ano que vem. Paulo, eu entrei no Partido Novo porque eu decidi não desistir. E lá eu encontrei um conjunto, um time de pessoas que decidiram não desistir, idealistas, patriotas e que lutam por boas causas em que eu acredito, como a defesa da família e da vida. É o único partido que entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal contra a descriminalização do aborto, que defende o combate à corrupção, que defende a contenção dos abusos do Supremo Tribunal Federal, que repudia os desmandos do governo do PT, é o único integralmente de oposição aos desmandos do PT no Congresso Nacional. É um partido que defende aumento de emprego e renda, a liberdade de expressão religiosa e ainda que todo tipo de criminoso, do violento de rua até aqueles de colarinho branco, não importa onde estiverem, até nos mais altos cargos da República, deveriam estar sim na cadeia. E sobre as suas pretensões eleitorais aí para o ano que vem, Deltan? Eu não entro no partido, nesse time, buscando um cargo específico. Eu entro buscando uma transformação. Como que eu vejo que é viável essa transformação hoje? Eu vejo enchendo o Congresso Nacional de gente boa. Não existe outro caminho para mudar o país que não seja pela presidência ou pelo Congresso Nacional, e especialmente pelo Congresso. Um presidente sem um bom Congresso pode pouco. E como que você coloca 200, 250 pessoas boas, comprometidas, honestas, íntegras, que defendem boas causas e propósitos do Congresso? Você precisa de um partido e você precisa fortalecer lideranças, cultivar, preparar, treinar, dar visibilidade. Então, eu entro no Novo, nesse time do Novo, com o objetivo de, em 2026, buscar levar uma grande quantidade de pessoas ao Congresso Nacional, mas um passo necessário para isso é a eleição de 2024. Porque é na eleição dos vereadores, dos prefeitos, que a gente está preparando quem vai dar, num segundo passo, num segundo momento, entrada no Congresso Nacional. Nós precisamos de pessoas íntegras, competentes, dedicadas, e o Novo faz um filtro, uma seleção, uma preparação. Eu quero me somar esse grande time para fazer a diferença. Perfeito, Deltan. Antes só de abrir para a rodada para os nossos comentaristas, só para a gente fechar aqui a questão, como é que está a sua situação jurídica hoje? O senhor foi cassado, o senhor corre o risco de perder os seus direitos políticos? Hoje eu não estou inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral não decretou a minha inelegibilidade. O que ele fez foi cassar o meu registro de candidatura, cortar, indeferir, com base no fundamento de que estaria inelegível. Mas o fundamento ele não faz aquilo que ele chama trânsito em julgado no direito. A gente pode rediscutir isso. Se eu fosse me candidatar eventualmente no ano que vem, eu discutiria isso aí num terreno em que eu acredito, que é a primeira e segunda instância. O problema é quando isso chega a Brasília, só que quando você discute fatos e provas, isso não vai a Brasília em eleições municipais. Você discute na primeira instância, na segunda e acaba aí. Só sobe o direito. Então eu teria uma perspectiva de conseguir um resultado favorável. O problema dessa última eleição é que nós discutimos na segunda instância já diretamente e na terceira. E quando você vai para a terceira, é um terreno político, é um terreno pantanoso, é um terreno sujo. Perfeito. Agora a gente abre a nossa rodada de perguntas aqui dos comentaristas. Ana Paula Henkel faz a pergunta agora para Deltan Dallagnol. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E são muitas perguntas, né? Porque o cenário político / jurídico hoje no Brasil é confuso. Eu queria perguntar para o senhor sobre o foro por prerrogativa de função, porque se a gente voltar um pouco no tempo, não tão longe assim, a própria Câmara referendou uma prisão inconstitucional do ex-deputado Daniel Silveira e muitos relatam o medo, né, o pânico, porque o STF simplesmente detém os inquéritos e todos os processos relacionados aos políticos por causa do foro privilegiado. O senhor vê que enxerga alguma possibilidade desse foro por prerrogativa de função ele ser extinto e se o senhor vê se isso é um problema para uma independência maior da Câmara e do Senado?
Ana, você tem absoluta razão ao apontar o foro para o prerrogativa de função como um dos grandes problemas do país. Por que o Senado Federal não para o Supremo Tribunal Federal? Porque os atuais mandatários, metade deles tem ou teve inquéritos. E outro tanto ainda pode vir a ter inquéritos. Só cada um sabe o que fez aí no verão passado. A gente tem uma política, como a Lava Jato mostrou, com um alto grau de irregularidades e corrupções. E ainda nada impede também que exista uma perseguição política, como a gente vê hoje acontecer, como aconteceu com o Alexandre Garcia, que teve um inquérito para investigar fake news, que nem é crime no Brasil, como a gente vê com várias outras pessoas que são adversárias do atual governo. Então, os senadores, hoje, eles ficam com medo de agir em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos, sim, reduzir drasticamente ou acabar com o foro privilegiado. Existe uma proposta de emenda à Constituição que já passou no Senado Federal com esse objetivo, que reduz dos mais de 57 mil pessoas hoje com foro privilegiado para cerca aí de 10 pessoas, teria que recuperar lá o número, mas gira em torno desse número aí de 10 pessoas com foro privilegiado, passou no Senado Federal e foi enviado para a Câmara dos Deputados, mas não anda. Não anda por quê? Porque tem muita gente também que tem um bom relacionamento, vamos colocar assim em termos, usar um eufemismo aqui, que tem um bom relacionamento com o Supremo Tribunal Federal e que consegue lá resolver seus problemas. Vou dar um exemplo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tinha uma super investigação contra ele, a Operação Hefesto, apontando que ele estaria envolvido em desvio de dinheiro envolvendo kits de robótica, milhões de reais desviados da educação. Claro que cabe a última palavra à justiça, mas existiam indícios que justificaram a remessa do caso para a Suprema Corte. Caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes e o que ele fez? Numa canetada ele anulou. Ele deveria submeter a turma de julgamento, e a minha esperança é que é reverter, porque a decisão do ministro Gilmar, a meu ver, foi absurda. Mas o que ele fez? Matou no peito e nem submeteu a turma. Acabou com o caso, com a Operação Hefesto, com a investigação e com as provas que implicavam o presidente de um poder. O que é algo que me assusta como cidadão, porque o que nós queremos hoje é vencer os desmandos dos donos de poder no Brasil. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais eu entrei no Novo. É o único partido que tem coragem, com o partido, de enfrentar os donos do poder do Brasil. Propôs, por exemplo, a CPI do abuso de autoridade para investigar desmandos na Suprema Corte e coletou mais de 500 mil assinaturas nesse sentido. Deputado, quem faz a pergunta agora é Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Pois é, a gente vai continuar chamando de deputado porque houve uma cassação ilegítima, uma perseguição ao senhor e a milhares de eleitores. Eu queria a opinião do senhor sobre Fishing Expedition, né, a pesca probatória. É algo sempre muito perigoso. O Partido Novo, ao qual o senhor se filiou agora, coloca muito foco no indivíduo, no cidadão, contra os abusos de poder do Estado. E a gente sabe que no Brasil tem uma mentalidade antiga de que o Estado é algum ente assim clarividente e bonzinho, né? E a história da luta liberal sempre foi conter o poder do Estado em relação à privacidade, à vida do indivíduo. A pesca probatória é uma ameaça nesse sentido. Nós vimos o Cid, por exemplo, Mauro Cid, ser alvo de uma busca e apreensão por conta de um cartão de vacina da Covid. E, de repente, gerou todo o restante que nós estamos vendo aí. Qual a preocupação do senhor em relação a isso e como tentar mitigar esse risco ou impedir esse efeito? Rodrigo, o problema que a gente vê está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa conter os desmandos. A gente volta para a questão do foro privilegiado. Aliás, um foro privilegiado que não existe nesses casos, como o caso de cartão de vacinas, como aquele caso dos empresários bolsonaristas que foram investigados com a mesma tática que você empregou. Para explicar para as pessoas o que é o Fishing Expedition ou a pesca probatória. É quando um tribunal determina medidas de busca e apreensão, de quebra de sigilo bancário e fiscal sobre indivíduos, sem um embasamento devido para tanto, com o objetivo de que o resultado da medida justifique a decisão que foi dada anteriormente. A pesca probatória, ela é rejeitada em todos os países democráticos do mundo, ela viola as liberdades fundamentais, ela é algo que tem que ser execrado, não pode acontecer, mas nós vemos acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal. No caso do cartão de vacina, qual é a razão pela qual a gente vê ali uma clara pesca probatória? Porque a fraude do cartão de vacina, a falsificação, se aconteceu, é um crime que está sujeito a um acordo de não persecução criminal. Ou seja, esse crime não gera nenhuma acusação criminal. Existe uma figura de um acordo feito para evitar toda a movimentação da máquina do Estado num crime de menor gravidade. E se existe isso, você jamais vai movimentar com quebras de sigilo, com buscas e apreensões como foram feitas,
num crime que não justifica isso. Tanto que é previsto um acordo para resolver a situação sem movimentar a máquina do Estado. Isso tudo aponta para o fato de que esse crime, se aconteceu, ele foi usado como uma alavanca para buscar prova e para achar outras coisas erradas que possam ter acontecido. A gente vê cada vez mais, além do Fishing Expedition, uma investigação e um processamento não de fatos, como deveria acontecer numa democracia, mas de pessoas. Veja que o Tribunal Superior Eleitoral criou um setor de acompanhamento das pessoas. Como que se identificou que o monarca teria feito novos questionamentos à urna eletrônica, que não foram afirmações, foram questionamentos. Se identificou porque o TSE criou um setor que parece coisa de ditadura, para monitorar as pessoas. Então veja que a gente está saindo da investigação de fatos. Você sempre deve investigar fatos e aí identificar quem está vinculado, quem são as pessoas vinculadas a esses fatos, para a investigação de pessoas. É isso que acontece quando você faz um Fishing Expedition, é isso que acontece quando você faz medidas como foram feitas em relação ao monarca, é isso que você faz quando você corta as redes sociais da pessoa, em vez de você atuar pontualmente sobre eventuais equívocos específicos que a pessoa fez, tirar postagens específicas do ar. Então a gente vê um direito penal do inimigo sendo aplicado, que são inimigos dos donos do poder. Silvio Navarro. Deputado, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Bom, sobre a cassação do senhor, eu acho que nós aqui na Revista Oeste nos manifestamos de forma muito clara, inclusive se a gente puder exibir a capa assinada por José Roberto Guzzo com o senhor tá aí, o desmanche da democracia, porque é parte do processo de desmanche da democracia a cassação mediúnica do seu mandato. Dito isso, deputado, nós temos um momento hoje, talvez aí nos últimos 10 dias, em que há um sopro, não sabemos se há uma rajada de vento, não sabemos se de fato o Congresso Nacional resolveu fazer as pazes com a sociedade e os deputados e senadores ouvirem quem os colocou lá, quem lhes conferiu o mandato. Como é que o senhor vê essa... Eu vou usar com alguma reticência, mas eu quero acreditar de verdade que seja uma reação do Congresso Nacional contra o ativismo político e judicial, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos realmente, como o ministro Alexandre de Moraes falou, cupins que corroem a democracia. Mas esses cupins estão lá em cima, nos poderes, erguendo uma bandeira de democracia, mas corroendo por dentro, atacando por dentro, quando rasgam a Constituição e rasgam as leis. Nós vemos ainda hoje, num dia que a gente deveria estar comemorando os 35 anos de Constituição, e vocês podem me perguntar, mas Beltrán, tem alguma coisa para comemorar hoje? A minha resposta é tem. O aniversário da Paula hoje para a gente comemorar. É o que a gente tem para comemorar, porque a gente vê uma série de pessoas rasgando a Constituição, desprezando aquilo que são os acordos básicos que existem. Existe uma série de violações, isso é uma afronta ao cidadão. E Silvio, me perdoa, eu queria chegar num ponto, mas eu esqueci. Repete, por favor. Essa reação do Congresso Nacional. Sim, reação, super importante. Nós vemos esse começo de reação do Congresso, que é o que pode conter o Supremo Tribunal Federal, mas eu fico com receio, eu ainda estou um pouco cético em relação a isso, por conta daquela questão que a Ana Paula colocou, que é o foro privilegiado, é o fato de que muitos senadores estão nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a gente precisa colocar o bode na sala. Aquela PEC do equilíbrio dos poderes, ela coloca o bode na sala, mas ela não é a solução. A gente precisa de outras soluções, como limitação de mandato, melhor escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma facilitação aí ou criação da CPI da Lava Toga ou CPI do abuso de autoridade. E por que aquela PEC do equilíbrio não é a solução? Porque ela hoje empoderaria Lula para ele controlar tudo no país. Por quê? Porque o presidente hoje coopta o Congresso. Ele coopta com orçamento secreto, com orçamento não secreto, com distribuição de cargos. E se você der poder para o Congresso suspender decisões do Supremo, a gente vai ter um Lula todo-poderoso, que vai controlar não só o Congresso, mas vai controlar o Supremo também. Se a gente tivesse essa PEC do equilíbrio dos poderes no passado, a gente não ia ter, por exemplo, prisão em segunda instância. Porque, ao longo do tempo, o Congresso ia ter assustado, porque isso atingia os seus interesses. A gente não ia ter mensalão, a gente não ia ter lava-jato, porque o presidente da República, na época, por estratégias legais ou não legais, como o mensalão mostrou, pagamento de mesada, controlava o Congresso e suspenderia decisões do Supremo Tribunal Federal. Então é importante colocar o bode na sala, a gente precisa buscar estratégias. Agora, para quem concorda que Lula tinha que ter sido preso, que mensalão tinha que ter acontecido, o combate ao mensalão, a lava-jato tinha que ter sido processada, a prisão em segunda instância tem que ser estabelecida pelo judiciário, por exemplo, tem que ser restabelecida, a gente não pode concordar aí com essa PEC do equilíbrio dos poderes como ela foi proposta.
Augusto Nunes. Deputado, prazer conversar mais uma vez com você. Eu queria continuar nessa linha do Silvio. A reação do Congresso também eu olho com esperança, mas sempre com algum ceticismo. O seu pessimismo, ou suas dúvidas se estendem a, por exemplo, projetos propostas como a da anistia para os punidos pelas manifestações do 8 de janeiro, porque eu confesso que isso é o que mais me atormenta como brasileiro. Certo? Tem que tirar esse pessoal da cadeia, né? Das diferentes formas de prisão que eles inventam. O jeito usou tornozeleira, ele está preso. Pode prosperar uma proposta dessa, de anistia? Como é que você vê isso? Você conheceu? Eu vejo com grande dificuldade. Vejo que a gente elegeu um Congresso majoritariamente conservador, a gente tinha uma grande esperança, só que o que a gente viu no desenrolar do tempo? A gente viu, em primeiro lugar, grande parte daquela base conservadora se aproximar do governo. Por quê? Porque eles se elegem e se reelegem levando dinheiro para os seus municípios. E qual a estratégia de levar dinheiro, além das emendas impositivas, que são aquele dinheiro que cada deputado e senador já pode levar por direito para o seu local, para os seus redutos eleitorais? É se aproximar do governo, em troca de cargos, em troca de emendas adicionais, orçamento secreto e não secreto, para levar para a base eleitoral. Com isso, grande parte daquilo que a gente achava que era base conservadora foi migrando para próximo do PT, para próximo do Lula. Até partidos que representam aí, que têm bandeiras cristãs, evangélicas, se aproximando e migrando para se aproximar do Lula. E a gente não vê essa base conservadora defendendo aquilo que a maioria conservadora da sociedade quer. Medidas que desagradaram ao Supremo. Houve, mas veja que o Supremo está atuando em relação ao 8 de janeiro como uma corte de vingança. E a hora que se for colocar em votação propostas para anistiar as pessoas do 8 de janeiro, o Supremo vai exercer uma enorme pressão. E aí eu duvido que deputados e senadores tenham coragem de defender uma proposta dessas quando eles têm em risco o seu próprio mandato, risco de ser investigado, processado, quando você tem inquéritos que não se dirigem a fatos, mas inquéritos temáticos, inquérito das fake news. Quando você vê o Supremo atropelando imunidades parlamentares, como no caso do Daniel Silveira, como no caso do Marcos Duval, que derrubou as redes sociais, um parlamentar com imunidade material para fala, como, por exemplo, quando o Supremo instaurou um inquérito contra mim por uma fala que eu fiz no exercício do mandato relacionado à minha função. Existe um inquérito lá para me investigar por conta de uma fala que eu fiz, que não foi nada de errado, e ainda que fosse, mas não era, eu teria imunidade material parlamentar. Então, quando você vê a inexistência de previsibilidade, Estado de Direito, você instala um ambiente de medo. Por que hoje 1/3 dos brasileiros, segundo uma pesquisa, tem medo de criticar autoridades e o pessoal da Câmara, do Senado está acovardado? Porque hoje não existe mais regra. Quando você tem o Estado de Direito, o império da lei, você sabe que se você agir dentro da regra, você não vai ser punido. Se você ultrapassar o limite da regra, a linha da regra, aí você corre risco de punição. E aí você se comporta dentro da regra e você não tem risco nenhum. O problema é que hoje não existe mais regra. Tem que haver pressão popular, então. Tem que ter uma grande pressão popular, porque a gente não tem mais um império da lei, a gente tem um império de pessoas, de donos do poder, de pessoas que se arvoram no poder que, pela Constituição, está no povo e é exercido por meio dos seus representantes, por meio da lei. E a gente vê isso nesses casos absurdos em que se rasga a Constituição e a lei, se rasga o direito penal e o processo penal democrático no 8 de janeiro. Existem muitas falhas nessas condenações que a gente pode conversar. E a gente vê isso também quando você vê o Supremo se atravessando e atropelando o Poder Legislativo para descriminalizar o aborto, para descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal, quando vê o Supremo se atravessando na questão do marco temporal, proibindo a subida da polícia às favelas e uma série de outras medidas que o Supremo está adotando, violando a separação dos poderes e sobrepondo ao Poder Legislativo. Perfeito.
Eu queria só seguir, para a gente não perder o fio do dia em relação ao dia 8 de janeiro, complementando o que o Augusto disse, deputado, o senhor teve ampla atuação no Ministério Público, por exemplo. Então, conhece todo o processo legal, devido processo legal. Quando o senhor vê Primeiro que eu não consigo entender por que o ministro Alexandre de Moraes é o juiz natural nesse caso, né? Começa por aí. Mas, segundo, essas penas de 14 a 17 anos impostas a avós, a pessoas que sequer há materialidade, vídeos mostrando que elas praticaram atos de vandalismo. E aqui nós sempre repudiamos. Quem cometeu ato de vandalismo e baderna deve pagar por isso. Por isso. Por isso. Não por outros crimes. Pessoas sendo condenadas porque estavam no meio de uma turba. Há caso de acusação, inclusive chancelada pelo Ministério Público, de porte de armas, mas não há armas ali. Associação criminosa e golpe de Estado. 17 anos, 14 anos, é evidente que é uma vingança, como o senhor disse, mas isso não há nenhum tipo de reparação futura, isso não é passível de uma anulação no futuro. Eu sei, é complicado, é o Supremo Tribunal Federal recorrer a quem? A Deus, mas um dia isso não vai ser colocado, talvez a história não vai reparar tudo isso? Silvio, o que está acontecendo ali, a partir da minha experiência de 18 anos como membro do Ministério Público, é um enforcamento em praça pública. É um empalamento como eu nunca vi, com o objetivo de usar pessoas como símbolos, como exemplos, para que ninguém chegue perto de fazer isso no futuro, à custa de uma imensa injustiça individual. E eu quero partir do que você falou. Todos nós defendemos o respeito à lei, a ordem, a Constituição, as leis. Quem fez algum crime que seja investigado, comprovado e punido. Mas o que está acontecendo é uma aberração. É uma aberração por várias razões, muito para além da desproporcionalidade. Em primeiro lugar, eles usaram uma teoria para punir essas pessoas, que você mencionou, crime de turba. Eles usaram uma teoria que eles chamaram do crime multitudinário. O que é isso para as pessoas entenderem? Eles falaram o seguinte, olha, quando você tem uma briga de torcida, um crime de multidão, não tem como você provar individualmente a conduta de cada um especificamente. Então você acusa todo mundo que estava lá brigando de modo geral e você não precisa provar a conduta de cada um porque é impossível provar. Só que a aplicação dessa teoria, nesse caso 8 de janeiro, tem 2 obstáculos fatais, não tem como aplicar. O primeiro obstáculo tinha câmera de vigilância, estava cheio de câmera, tem como produzir essa prova. Não dá para você punir alguém a 17 anos de prisão sem fazer um mínimo esforço probatório para provar o que aquela pessoa fez ou não fez. O segundo obstáculo que existe para você punir alguém que está fazendo um crime de multidão, uma briga de torcida, você tem que provar que a pessoa estava lá com a intenção de brigar. Se tem lá um pai de família protegendo a filha, se tem lá uma senhorinha se protegendo, você não pode punir essas pessoas, porque essas pessoas não estavam lá com a intenção de brigar e você tem que produzir essa prova. Agora, essas pessoas estão sendo punidas sem que se comprove que eles quebraram uma vidraça, que eles picharam uma parede. As 3 primeiras condenações eu li, não tinha uma prova concreta. E mais, existem provas públicas que mostram que algumas pessoas tentaram impedir o dano. Ou seja, isso levanta dúvida, e a dúvida favorece o réu. É outro princípio do direito penal democrático. Esse é o primeiro grande problema. Vou abordar 3. O segundo grande problema desse caso, existem 2 crimes ali pelos quais as pessoas jamais deveriam ter sido condenadas, que são os crimes de penas mais graves, que são golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático e de direito. Por quê? Porque o Código Penal estabelece que crimes impossíveis não são punidos. O que é um crime impossível? É um crime definido pelo Código Penal como um crime que acontece em 2 situações. Vou abordar só aquela que se aplica a esse caso. É o crime que acontece, que envolve uma ineficácia absoluta do meio. O que é isso? Quando o meio que você emprega para cometer o crime é um meio que não é eficaz e não teria como praticar ou executar ou produzir o resultado do crime. Então, se eu quero matar o Silvio, eu dou aqui, Silvio, está aqui uma água, querendo te matar, pensando que a água vai te matar, vai agir como um veneno. Você vai tomar água, não vai passar mal e não vai morrer. Eu posso ser punido por uma tentativa de homicídio? A resposta do nosso Código Penal é clara, não. E aí a questão indo para o caso concreto. Aquelas pessoas, do modo como agiram, sem armas, sem tanques, elas tinham como abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Não, os meios empregados são absolutamente ineficazes. Elas tinham como praticar um golpe de Estado? Não, os meios empregados eram absolutamente ineficazes. Na pior das hipóteses, aquelas pessoas queriam incitar um golpe de Estado por parte do Exército. Só que isso não é crime de abolição e não é crime de golpe de Estado, isso é crime de incitação. Incitação, que tem uma pena muito menor.
Por isso que eles forçaram o enquadramento dos outros 2 crimes, que têm penas altíssimas. E aí você colocou sobre essas pessoas penas absurdas, desproporcionais. Tem um outro crime também pelo qual essas pessoas não deveriam ter sido condenadas, que é o crime de associação criminosa, porque na jurisprudência dos tribunais se exige permanência e habitualidade para a prática de crimes. Isso é pacífico hoje. Todo mundo diz, você precisa ter essas pessoas vinculadas por um tempo alongado para praticar crimes, ou uma associação para ficar em tempo alongado praticando crimes. Cara, foi uma associação episódica, tá na cara. O ministro Nunes Marques deixou isso claro e ele tá certo. E o terceiro problema é a desproporcionalidade das penas. Não só as penas corporais, que são penas aí dignas dos maiores homicídios do Brasil, dignas dos líderes do PCC, mas também uma pena pecuniária de cerca de 50 milhões de dano moral coletivo, o que vai condenar essas pessoas a nunca mais na vida poderem ter um carro, uma casa, um apartamento, nada no seu nome. Você está extinguindo aquelas pessoas como seres civis da sociedade que podem fazer negócios, negociar. Isso é desumano. À custa de vidas e de uma imensa injustiça concreta, eles querem mandar uma mensagem. Só que eles fazem fora da lei, fora da Constituição. Qual é a justificativa deles? Democracia militante. Gente, essa tese foi desenvolvida na década de 30 por Karl Loewenstein, e o que ele dizia não é que você podia quebrar a Constituição e a lei. O que ele dizia é que você tinha que mudar as constituições e leis daquela época para inserir mecanismos de autoproteção da democracia. E isso aconteceu, e no Brasil a gente tem uma série: Estado de Defesa, Estado de Sítio, Intervenção Federal, uma série de regras do Código Penal que devem ser aplicados de acordo com a lei, com o direito, com o Estado de Direito, com a democracia. Só que o que eles estão fazendo é quebrar a Constituição e a lei, erguer uma bandeira da democracia, mas violá-la. E para ir para o episódio de hoje, o que vai acontecer, o que aconteceria com uma pessoa que chega na cara do ministro do Supremo e chama de bandido? Será que é a mesma coisa que vai acontecer com um ministro que olha para um cidadão e chama de bandido? Nós vimos o monarca respondendo a um processo por ter chamado o ministro da Justiça de algo como gordólatra. Eu até anotei aqui, gordola. Respondendo a um processo. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai responder a um processo por ter chamado o cidadão de bandido? Deputado, só queria perguntar para o senhor ainda nesse assunto do 8 de janeiro. O senhor teve acesso ao acordo de não persecução penal que foi oferecido pelo Ministério Público Federal? Eu não tive. É porque eu queria saber se o senhor, como advogado, orientaria ali os clientes a assinarem, né, de confissão de um crime que não cometeram, né? A situação deles é uma situação muito difícil de decisão. Por quê? Porque a pessoa avalia ou não fazer um acordo de acordo com a alternativa que ela tem. Você compra uma casa se essa casa é melhor do que as alternativas que você tem, os apartamentos que você viu, as outras casas. Então você sempre vai fazer um acordo se parecer uma alternativa melhor. Quando você vê um estado de vingança, um judiciário perseguindo e pendurando na forca as pessoas de modo absolutamente injusto, isso instaura um clima de medo, de não existe regra, e vou me abraçar na primeira tábua de salvação que aparecer, ainda que você confesse algo que você não fez e que seja absolutamente injusto e que você tenha absoluta convicção de que é absolutamente injusto. Então, como advogado, pensando na situação concreta de cada um, a tendência de todo advogado, nesse estado de caos, de arbítrio, e de empalamento e enforcamento das pessoas, todo mundo vai dizer, olha, se abraça nessa tábua, senão a gente não sabe o que pode acontecer com você, porque não existe mais previsibilidade e respeito às regras no Brasil. Bom, deputado, quero registrar aqui que mais de 60 mil telas estão nos acompanhando ao vivo neste momento, nessa entrevista. Muito obrigada pela audiência. Quero agradecer muito a sua presença aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Desejo muito sucesso no seu novo momento político, agora no Partido Novo. E seja sempre muito bem-vindo para voltar aqui ao estúdio de Oeste Sem Filtro. Legal, eu que agradeço Paula, Augusto, Rodrigo, Ana, Silvio, um prazer enorme estar com vocês e um especial abraço para a turma de Pato Branco, a grande Pato Branco que está na rádio que você mencionou nos escutando, que é a grande metrópole em que eu nasci. Perfeito. A minha metrópole do coração. E o pessoal de Cascavel também sempre estou lá na Rádio 92, bom demais, viu? Bom, grande boa. abraço. Vou mandar um beijo, então, pro pessoal de Pato Branco e de Cascavel também, que nos acompanha pela rádio. Bom, eu quero lembrar você que também, você que está aí acompanhando, pode participar aqui de Oeste Sem Filtro, pode mandar um WhatsApp com um vídeo de até 30 segundos na horizontal com a sua mensagem. Não esqueça de falar o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. O número está aqui na tarja, é o 11 99 201 2487. Nós estamos aguardando o seu contato, vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos comentar as imagens do aeroporto de Roma que foram aí disponibilizadas e a gente vai comentar sobre isso e muito mais aqui em Oeste Sem Filtro na volta do intervalo. Fique conosco.